Estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bom? Bom dia. Hoje teremos uma convidada muito especial, que eu acompanho o trabalho dela há um bom tempo, né? Espero que vocês gostem tanto quanto eu. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos enviando, né, o aviãozinho para todo mundo. Vamos convidar os amigos, principalmente quem tem filho com deficiência, gente. Isso é muito importante, né? Porque hoje a gente vai falar sobre material adaptado, tanto nas aulas presenciais como nessas aulas remotas, nessas aulas online. Então vamos convidando. A nossa convidada, Samira Leão, já entrou aqui, já vou chamá-la, que não temos. Bom dia, Bom dia, Samira, tudo bom? tudo ótimo e com você? Muito bem, está me ouvindo direitinho? Tô, tô ouvindo. Ok. Assim, hoje esse tema, desde que eu comecei, né, a estudar sobre autismo, o autismo entrou na minha vida, esse é um tema que me deixa assim, muito inquieta e ao mesmo tempo muito curioso. Por isso que eu digo assim, não temos tempo a perder e eu vou explorar muito, viu? Vou logo avisando. Adoro. Então, gente, vou começar a me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Rocha, advogada, mãe do Benjamin, de 4 anos e meio, autista, e o diagnóstico teve mais ou menos 1 ano e 8 meses, né? E a gente está, assim, nesse 1 ano e 8 meses, nessa luta de estudar em busca dos direitos. Eu costumo dizer que mãe é um bicho que não aguenta ficar quieto. Então, depois, né, que eu comecei a estudar, que eu comecei a entender sobre o meu filho, eu comecei a levar o autismo para a minha vida, que é o direito, né, que é a advocacia. Então, hoje, além de eu estudar, né, para fazer valer os direitos do Benjamin, eu criei esse perfil para isso, para divulgar os direitos, né, da pessoa com deficiência, do autista, para que outras mães também pudessem saber desses direitos. E eu queria, Samira, como é que você começasse a apressar. Gente, o currículo dela é enorme. Mas eu queria que você começasse a se apresentar. Muito bom dia a todos. Sou Samira Leão, né? Apaixonada por inclusão, né? Sempre que alguém diz assim, resume teu currículo, então eu digo, eu sou apaixonada pela inclusão, né? Sou mediadora da inclusão, gosto muito de estudar, certo? Tenho uma paixão assim enorme, enorme pela inclusão, né? E luto pela inclusão. Às vezes a minha mãe até se irrita comigo, porque vou dar aqui um exemplo. Uma vez eu estava no supermercado e o carrinho, e a vaga de deficiente cheia de carrinho. E um idoso que estacionou na vaga de idoso pegou o carrinho dele e colocou lá junto com os outros. Aí eu fui e disse, senhor, o senhor está colocando o seu carrinho na vaga de deficiente, aí ele, mas tem outros. Aí eu disse, mas o senhor vai contribuir com o que é errado? Se fosse a sua vaga, o senhor ia gostar? Minha filha, vá-se embora, vá-se embora. Aí eu disse, vou, meu senhor, eu vou embora sim. E o senhor vai ficar aqui com a sua consciência pesada. Aí minha mãe começou a brigar comigo. Tu quer ajeitar o mundo e não sei o quê, não tá vendo que uma pessoa dessa não tem consciência e tal? Mas, gente, é porque a gente fica indignado. Porque tem algo errado, eu vou fazer também o que é errado. Aí eu vou E se a contribuir. gente não falar, a gente não conscientiza. Não, e eu não briguei, não falei nada, falei de boa. Só que, claro, como ele tá errado, ele se irrita, né? Então, assim, Uhum. é algo que realmente está no meu sangue, eu amo falar sobre inclusão. E, assim, eu fico super contente, Cristina, de haver pessoas como você que lutam pelos filhos, tá? Infelizmente, nós temos muitos pais de crianças com deficiência, né? E você que conhece a lei, você sabe que o autismo tá, né? Foi incluído em deficiência, né? Então, assim, alguns pais ficam irritados quando a gente chama o autista, né, de pessoa com deficiência, por mais que a lei diga que é, tá? Existem pais que não lutam pelo direito dos filhos e a lei é clara, né? A lei está à disposição, mas se os pais não forem atrás, os filhos não vão adquirir nada, Isso. né? Os filhos, eles são impotentes diante da sociedade. Toda criança se torna impotente diante da sociedade porque ela não tem meios para buscar os seus direitos. Quem tem que fazer isso é pai e mãe, independente de ser filho típico ou atípico.
né? Então, meus parabéns a você por estar buscando os direitos do Benjamin, certo? Que todos os pais sigam o seu exemplo e vá buscar o direito dos seus filhos, independente de serem típicos ou atípicos, né? Então, a gente tem que defender os filhos, né? Inclusive, o meu próximo livro, eu quero justamente falar sobre isso, sobre família. Eu já comecei a escrever, eu quero falar sobre família e quero justamente incentivar os pais a lutarem pelos seus filhos e deixar bem claro, conscientizar, tá? Que se as crianças com deficiência não tiverem pais fortes, elas não crescerão com força, tá? Elas precisam desse exemplo, elas precisam desse alicerce bem firme, e quem tem que dar é pai e mãe, né? Por mais difícil que seja, porque não é fácil, eu imagino que você sentiu, eu imagino que você passou quando você recebeu o diagnóstico, que uma coisa é suspeitar e outra é ter a certeza, né? E aí vem preconceito da sociedade, vem o preconceito da família, né? Que muitas vezes, antes do diagnóstico, vocês sofreram. Criança mal educada, criança sem limite, né? Criança mimada, né? Você não tem autoridade. Então, é um preconceito muito grande em cima dos pais. E é uma responsabilidade enorme em cima dos pais, Isso, e né? você disse tudo, assim. Eu entendo, o meu diagnóstico, né, do meu filho é muito recente. E eu entendo, assim, que muitas mães dizem que vivem um luto, muitas mães entram em estado de choque, e cada pessoa tem o seu tempo, né? E você deve realmente respeitar esse tempo, mas é o que você disse, os nossos filhos dependem da gente. Então, dói, eu sei que dói, né? O meu ainda é muito pequeno, então o meu ainda é fofinho, né, o meu ainda é aceitável. Quanto mais essa idade, né, da pessoa com deficiência vai aumentando, o bullying vai aumentando, a discriminação vem aumentando, né? E assim, é o que você disse, os pais têm que ser fortes. E o conhecimento, ele fortalece, porque a partir do momento que você tem conhecimento do direito do seu filho e você não aceita menos do que isso, né? Aí sim muda a diferença, porque muda a sua postura e, consequentemente, muda a postura do discriminador, digamos assim. Seja na área da educação, seja na área da saúde, seja em qualquer área do lazer. Não é fácil, gente. Eu sei que não é fácil. Hoje, no início, eu era só mãe. Apesar de eu ter 13 anos de advocacia, eu não advogava nessa área, né? Eu não tinha esse contato direto com pessoas com deficiência, não era uma coisa que fazia parte do meu mundo, né? E quando o diagnóstico do Benjamin, a minha vida mudou completamente, né? Então, eu era só mãe. A advogada, ela estava esquecida. Por quê? Porque eu não conseguia, né, raciocinar nem juntar ainda. Depois que passou o choque, que eu comecei a entender, porque o meu choque não foi da deficiência, o meu choque foi do desconhecimento. Eu não sabia o que era. Eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Eu nunca conheci uma pessoa, né, com autismo. Então, assim, eu não sabia o que era. Para mim, era um mundo novo. Então, depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei, né, a ele fazer o acompanhamento, as terapias, que eu fui entendendo, então aquele medo passou. E eu costumo dizer assim que o autismo nunca foi problema. O problema é o que vem junto com o autismo. É o preconceito, é a discriminação, como você disse, dentro da família. É uma briga por uma vaga escolar todo ano, né, que todas as mães têm nesse início de ano letivo. É uma discussão e o exigir o direito de um material adaptado, que é o que a gente vai falar hoje. Porque, assim, a lei brasileira, que é o que eu vou começar a falar aqui na parte do direito, a lei brasileira, ela é, vou dizer, completa, É né? Ela linda, né? existe, é linda, né? E como muitas áreas do direito. Mas da letra da lei para a prática, ela tem um caminho muito grande. E da prática, quando ela não é realizada, né, digamos, voluntariamente, aí para os pais, né, para exigirem, para ter esse conhecimento e esse desgaste que é muito grande, muitas vezes munido de humilhação, né, olha, você não tem noção, Samira, nesse início de ano, o que eu escuto de relatos de humilhações e de discriminações para os pais, né, e para as crianças. Então, assim, a lei, gente, ela já está aí. Quando você diz assim, tem pais que se incomodam de chamar o autismo de deficiente. Gente, o autismo ele não é uma doença,
ele não tem cura, ele é uma condição neurológica. Para a letra da lei, para os direitos, ele é considerado pessoa com deficiência. E graças a Deus por isso, porque existem várias deficiências que ficam naquele limbo, que nem é uma coisa nem a outra e não tem uma lei específica. TDAH é um grande exemplo, né? Isso, o autismo, além de ter uma lei que fala dos direitos do autista, ele ainda tem a Lei Brasileira de Inclusão. E a gente ainda está nessa luta. Você imagina se a gente não tivesse, né? Então, assim, os direitos estão aí. Cabe a nós, pais, exigir o cumprimento dele. Eu sei que é difícil, eu sei que é humilhante, você vai para casa, você chora, mas no outro dia você vai atrás. Fazer valer o seu direito. Porque a lei já está aí. Se você não usar, ela vai ser lei morta, né? Letra da lei morta, ela não vai ter nenhum propósito. Cristina, você falou, você tocou num ponto e me lembrou algo super importante. Eu sei que o nosso assunto é currículo, mas quando a gente fala de inclusão, tem tanto ponto importante para a gente tratar, e você falou sobre algo fundamental. A dificuldade de matricular uma criança em uma criança autista, né? Aqui a gente está falando de autismo, mas isso vale para qualquer deficiência, tá? Isso, gente. A dificuldade da gente matricular. E aí eu já ouvi muito relato que não pode negar a matrícula para criança autista. Ah, mas eu tenho medo do meu filho ser maltratado na escola. Eu prefiro buscar outra. Vá na Secretaria de Educação, denuncie a escola, faça valer o seu direito. Não, eu tenho medo do meu filho ser recriminado, eu tenho medo do modo como o meu filho vai ser tratado. Eu entendo perfeitamente esse lado da mãe. Eu entendo demais. Eu não sou mãe, certo? Mas eu tenho 3 sobrinhas que eu amo como mãe. E assim, né? Você quer que aconteça com você, mas não quer que aconteça com aquele ser. Só que o que acontece? Se a gente não for atrás desse direito, vai fazer com seu filho e vai fazer com o filho do outro, tá? E a gente vai fazer com o próximo que chegar. Exatamente, a gente precisa acabar, tá? Vão maltratar o meu filho. Não vai maltratar o seu filho se você for um pai ou uma mãe presente. A gente tem que estar presente na escola, não apenas nas festinhas, não apenas quando o seu filho faz alguma traquinagem e você é chamado na coordenação. Você é para estar presente na escola periodicamente, para que você saiba como está o acompanhamento do seu filho. O meu filho está acompanhando bem a escola? Está tudo certo com o meu filho? Independente dele ser típico ou atípico. Essa sabe? parceria escola e família é primordial. Cristina, eu já fui professora, eu já fui coordenadora, e eu afirmo com todas as letras, o seu filho tem um comportamento na sua frente, o seu filho tem outro comportamento na escola, tá certo? E isso não é bipolaridade, não, isso é ser criança, tá? Com certeza. Isso eu, quando eu era criança, eu era bem mais comportada dentro de casa do que na escola. Então, assim, existem comportamentos que são típicos. Aí os pais chegam e dizem assim, meu filho jamais seria capaz de fazer isso. Eu não acredito, eu não aceito que o meu filho não faz isso dentro de casa. Então, assim, tem que haver aquela credibilidade, sabe? Então, se você for uma mãe presente, você vai poder exigir o currículo adaptado. Se você verifica as tarefas dos seus filhos, você vai ver se realmente a tarefa está sendo adaptada, se o seu filho tá acompanhando ou não. Acompanhando. Né? A gente vai falar já isso aí. Exatamente. Gente, vamos entrar no nosso assunto, que é sobre material adaptado. Antes da Samira falar, eu vou só trazer a letra da lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, artigo 28. Existem vários, gente. Existe a Lei Brasileira de Inclusão, de diretrizes, várias a respeito da educação, Constituição Federal, mas eu trouxe só um incisozinho assim do artigo, que é a peça-chave para o que a gente está falando hoje. O artigo 28 incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como garantir demais serviços e adaptações razoáveis para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Só esse inciso,
ele já fala tudo. Gente, ele já substitui qualquer coisa. Você apresentar isso, porque muitas vezes a escola diz que não conhece, né? A escola simplesmente nega e o pai deixa por isso mesmo, né? Então você faz o quê? Eu sempre digo duas coisas. Primeiro, o juiz é uma pessoa como outra qualquer. E o processo judicial, gente, é o último da fila. Vamos conversar. Se o professor não adaptou ou não está sabendo disso aqui, converse com o superior dele, marque uma reunião, coordenação. Eu sempre faço isso. Quando eu ligo para lá, eu já peço o time completo. É psicóloga, é diretora, coordenadora e a professora. Então, marca a reunião. Gente, eu estou sentindo necessidade disso. Meu filho está acompanhando, não está acompanhando. Falei com o neurologista dele, com o médico que está acompanhando, com os terapeutas. Eu estou sentindo essa necessidade, porque o filho, ele traz a tarefa de casa. Aqui em casa, quem faz sou eu. Então, você tem como saber se o seu filho está acompanhando ou não, se ele tem uma dificuldade ou não. E essa questão, essa dificuldade, né, essa necessidade desse material adaptado. Então, você conversou. Não, ele não precisa. Não, aqui a gente não faz. Eu ouço muito isso. Não, a escola a gente não faz. Faz um e-mail, manda essa letrinha da lei aqui para ele, artigo 28, inciso 3º da lei. Gente, olha, aqui na lei vem dizendo que ele precisa do material adaptado. Manda um e-mailzinho. Por quê? Porque no final da fila tem um processo judicial. Então, você vai precisar de provas para isso. Se você foi atrás, a escola não deu, passa um e-mail, a escola não respondeu, vai na Secretaria de Educação, seja municipal, seja estadual, abre uma denúncia, vai no Ministério Público, na Promotoria de Educação. O que não pode é, como a Samira disse, você nunca pisar na escola. Eu conheço mães, né, não julgando aqui, porque a nossa vida é muito corrida e a gente entrega o nosso filho em confiança, mas a confiança às vezes atrapalha. Como você disse, não tem esse acompanhamento por perto. Eu conheço mães que na pandemia descobriram a necessidade do material adaptado do filho, porque ela mandava, passava integral, já fazia o dever de casa também na escola. Quando chegou o material normal aqui, sem ser adaptado, quando ela foi fazer que o menino não acompanhava, ela, meu Deus, onde é que eu estava que eu não percebi essa necessidade, entendeu? Então, essa parceria ela é muito importante para isso. Então, eu já falei a parte legal. Eu vou dar a palavra agora para a Samira. E eu queria a primeira pergunta, que é uma dúvida minha, com certeza é uma dúvida de muitas mães. O que é material adaptado, Samira? Bom, vamos lá. Você fez uma pergunta, né, antes de responder a essa. Onde é que estava essa mãe? Provavelmente essa mãe estava trabalhando para proporcionar a essa criança, né, autista ou com qualquer outro transtorno, o melhor possível. Para pagar a psicopedagoga, para pagar o neurologista, para pagar alguns especialistas que muitas vezes o plano de saúde não cobre. O que eu acho um absurdo, né? Que eu acho que é uma outra luta que a gente devia, vamos dizer, começar ou dar continuidade, né? Isso. A gente paga plano de saúde, o meu plano de saúde é caríssimo, né? E aí, de repente, você tem um filho com autismo e você tem que pagar por fora, né? Aquilo que o seu filho precisa, né? Os especialistas que o seu filho precisa, né? Então, é um absurdo. Então, muitas vezes, os pais não estão dentro da escola porque estão trabalhando para poder pagar os especialistas que o filho precisa. Né? Antes também de responder essa pergunta, eu queria só dar assim, um conselho, tá? Quando você for matricular o seu filho numa escola, eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento atípico, tá? Mas vamos fazer de conta que tudo já passou, né? E aí você vai matricular o seu filho em uma escola, tá? Primeiro conselho que eu dou, não diga que seu filho é autista, tá? Não diga que seu filho tem qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de deficiência. Naquele primeiro contato, né? Exatamente. Procure primeiro saber o preço da escola, tá certo? Há escolas que estão aumentando o preço quando você já declara que seu filho, né, tem deficiência. Então, ele já aumenta, ele já coloca na mensalidade. É ilegal, gente, não pode. É ilegal, só que você não sabe que é ilegal, tá certo? Porque se o valor é X e eu te dou 2X, como é que você sabe que é só a metade? Você não sabe, não foi o valor que foi dado? Então, você aceita como se fosse o valor das outras crianças, tá? Então, primeiro, se informe. Segundo, faça perguntas pertinentes, independente do seu filho ser típico ou atípico.
Qual o grau de instrução dos professores? Eles são especialistas? O que a escola entende por inclusão? Como a escola trabalha a inclusão? Como os professores trabalham as atividades em sala? Sabe? Faça perguntas, vamos dizer, mais desafiadoras para essa escola. Como a coordenação costuma trabalhar com seus professores? O que a coordenação faz para capacitar os professores? E por aí vai, sabe? Quando eu trabalhei como coordenadora e eu ia apresentar a escola, as perguntas eram preço, mensalidade, qual é o material, onde é que eu adquiro, o meu filho vai comprar o lanche aonde, tá entendendo? Qual é o espaço que o meu filho vai ter para brincar, eu queria ver a sala de aula. Nenhum perguntou sobre capacidade dos professores, sobre capacitação, né, dos professores, sobre como trabalha a inclusão, nada disso. Gente, se uma escola respeita a inclusão, ela vai respeitar o seu filho que é típico, tá certo? Se uma escola procura capacitar os seus professores, você vai estar mais tranquila, porque independente do seu filho ser típico ou atípico, ele pode precisar de um material adaptado, tá certo? Isso. E aí vamos, o que é um material adaptado? Material adaptado é aquele que é voltado para a necessidade do aluno. Não é necessário um laudo. Algumas escolas exigem laudo. Eu até entendo, porque é uma segurança para a escola, é um norte, tá certo? O material adaptado não é adaptado para a deficiência. Como assim? Esse aqui, ó. Esse aqui é o material para autismo. Não existe isso. Tem que ser um material para o Benjamin. Por quê? Porque o Benjamin é singular. Não existe outro Benjamin na vida. Embora ele seja autista, ele tem as suas características próprias, ele tem prejuízos próprios, habilidades próprias. Então, eu não posso adaptar para qualquer autista. Eu tenho que adaptar para o Benjamin. Quer dizer que na sala dele, se tiver 3 autistas, não é uma apostila adaptada para os 3. Pode até trabalhar a mesma apostila, mas o modo como vai ser trabalhado é diferente. Aí vamos supor, o Benjamin tem dificuldade na coordenação motora fina e ele vai precisar de um adaptador de lápis. Então, eu vou procurar, né? A escola vai ter que proporcionar esse material para o Benjamin. Mas, sei lá, o Francisco não tem prejuízo na coordenação motora fina. Então, por que que eu vou dar para o Francisco um adaptador de lápis? Entendeu? Então, o material, ele até pode ser igual, porque fica muito difícil você fazer uma adaptação de material para cada criança. Mas a prova é diferente e essa questão de material, que é a metodologia ativa, ela também vai ser diferente. Eu tenho que olhar o que que o Benjamin precisa. Na questão de material adaptado, o que que o Benjamin precisa, tá? Ele precisa de um adaptador de lápis? O Benjamin não consegue ficar sentado na cadeira direito porque a sua coordenação ela foi prejudicada, então ele escorrega. Então eu já vou providenciar alguma coisa que faça com que o Benjamin se sente da forma mais adequada e confortável. Francisco. O Francisco, ele já tem problemas na socialização. Então eu já vou me preocupar mais com a socialização do Francisco. O Benjamin não tem problema com a socialização. Entende? Todos dois são autistas. Todos dois têm a mesma idade, todos dois, né? Vamos supor, é autismo severo, é autismo moderado. Não importa, a gente tem que olhar a singularidade na hora de preparar esse material. Então, pode ser que o Benjamin consiga realizar 5 questões por dia. Eu vou preparar 5 questões por dia para o Benjamin. Quando eu perceber que ele está fazendo essas 5 questões com habilidade, eu vou tentar a 6ª. Benjamin não se adaptou à 6ª questão. Então, vamos trabalhar para que o Benjamin consiga a 6ª questão. Então, sempre tentando aumentar o nível do aluno, de pouquinho em pouquinho. Já o Francisco não consegue realizar 5, ele só consegue realizar 3. Então, eu não posso exigir do Francisco 5 questões por dia se ele só consegue fazer 3. Isso é adaptação. Tá? Então, ela precisa ser singular nesse sentido. Nós sabemos, por exemplo, que o autismo é uma, vamos dizer,
É porque eu não gosto da palavra anomalia, por mais que as pessoas utilizem com frequência, mas eu não gosto, eu acho pesada. Mas é uma disfunção de vários genes, não é verdade? E a gente não sabe qual exatamente foi o gene que foi prejudicado no Benjamin. Por isso que alguns médicos, alguns neurologistas pedem exame de imagem, né? Para justamente ver a diferença cerebral e ver em que parte do cérebro foi afetada. Por quê? Porque a gente sabendo qual a parte do cérebro foi afetada, a gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo com o Benjamin ou do que pode vir a acontecer. Por exemplo, lobo frontal. Olha aqui, né? A gente percebe pelas imagens que foi bastante afetado. Então, possivelmente, ele vai ter dificuldade na linguagem verbal, ele vai ter dificuldade na socialização, né? Ele vai ter dificuldade em entender o que as pessoas falam. Então, tendo essa probabilidade, a gente já vai trabalhar em cima dela, certo? Para que a gente amenize as consequências desse prejuízo. Por isso que o exame de imagem é importante. Mas deixando claro que o exame de imagem não mostra transtorno, tá? E não Não é mostra. obrigatório também, gente. Como Não. a Samira falou, a escola às vezes exige, né, um laudo fechado, de autismo ou de outra coisa. Agora sim, Samira, é necessário um laudo, digamos, um relatório médico exigindo esse material adaptado, ou a mãe, como eu disse, na pandemia, muitas mães perceberam essa necessidade, aí liga para o colégio, marca reunião, conversa sobre isso e já a mãe solicita. Não precisa. Vamos olhar aqui um caso. Lembra que eu disse que material adaptado não é só para quem tem deficiência? Imagina você ter um filho típico, certo? Ele não tem nenhum tipo de deficiência, é excelente aluno, enfim. De repente, ele escorrega, cai e quebra o braço, quebra a mão, enfim. E aí, ele é destro, ele só sabe escrever com a mão direita, mas a mão está enfaixada, ele não consegue escrever. Está na época de prova bimestral. E aí, eu vou precisar de um laudo médico para provar que o meu filho não consegue escrever? Não. Eu vou à coordenação, converso e peço que ele faça a prova oralmente. É um direito que eu tenho. Então, E isso é é uma material forma de adaptado. adaptar, né? É uma É adaptação. porque a gente pensa muito, quando a gente fala material adaptado, a gente pensa apostila, 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 livro, livro, É, livro, livro. E eu li alguma coisa, eu não me lembro aonde. Você falou da cadeira. Aí eu me lembrei, olha, a gente está falando de apostila, a gente falou da prova, que pode ser oral. Ela falou da cadeira, que é a cadeira adaptada. Muitos têm aquele apoio de pé, né? Porque eles não gostam de ficar com o pezinho balançando, né? Por causa uhum. daquela noção de espaço, então aquele apoio de pé que dá aquela segurança. E eu me lembrei que essa adaptação, gente, até no quadro, na lousa, no quadro branco, porque muitos autistas, aqui falando de autismo, eles só entendem e aprendem aquela letra bastão, que é a letra maiúscula. E muitas vezes a professora escreve na letra aqui, cursivazinho, e eles não têm essa referência. Que esse Rzinho aqui é um Rzinho, corresponde ao R maiúsculo. Então, eles não entendem isso. Então, eu já ouvi isso, que quando tem esse caso, né, e essa necessidade de adaptação, a professora ou tem que fazer essa correlação, ou tem que escrever, como se fosse escrever para ele o material adaptado em letras maiúsculas. Material adaptado, na verdade, é tudo e qualquer coisa que a criança necessite. Por exemplo, a criança não tem a coordenação motora muito firme e ela não consegue ficar com o caderno ou a apostila em cima da carteira. Então, existe um velcro que gruda, né, esse livro na carteira. Material adaptado. De repente, a criança precisa de um aumento de lente, né? Ela tem baixa visão, tá? E aí a lousa, ela é adaptada, material adaptado, tá certo? Ou então um óculos, né, que aumente aquela lente. É material adaptado. Então, é tudo e qualquer coisa. E vai do mais barato ao mais caro, tá? Vai do mais barato, como você pegar um pedacinho de elástico, tá? E colocar na mão da criança e você pegar, como você comprar o computador de alta tecnologia, né? O mais top que tem no mercado para fazer uma tradução, tá certo? Então, tudo isso é material adaptado. E aí, como eu disse, depende da necessidade da criança.
A gente não tem como fazer uma lista. Autista precisa disso, 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 disso. Não tem como. A gente tem que ver a necessidade da criança. Por isso que a escola tem que estar preparada, tá? A escola tem que estar preparada para essa adaptação. E quem faz esse material adaptado? Que a gente já A escola. viu a necessidade, a gente já viu que não precisa de laudo, gente, para requerer, ou uma necessidade que surge no meio do caminho, como a Samira deu exemplo de quebra de braço, ou uma necessidade que a gente já vem acompanhando com a condição neurológica do Benjamin. Aí a mãe percebe, né? A escola percebe, eu chego e falo. Então a escola que tem que fazer esse material adaptado. É, a escola faz material adaptado. Muitas vezes os pais também compram para facilitar. Por Eu já vi. exemplo, né, o adaptador de lápis. Então a criança também usa em Eu casa. mandei, como eu vi que ele estava Pronto. usando em casa, aí eu mandei no estojo da escola já. Pronto. É uma coisa que facilita. Então não custa nada os pais fazerem. É obrigação da escola ter, tá certo? Ou providenciar. Mas existem alguns materiais que os pais colaboram com a escola até para facilitar o processo do seu filho e dar, né? Como esse Isso. adaptador de lápis, às vezes o E em velcro, né, para casa, né, grudar. você às vezes percebe uma coisa, né, por exemplo, até antes, né, do que os professores e tudo. É porque muitas vezes, gente, isso aqui não é uma competição, né? Isso aqui, quanto mais a gente resolver em parceria, né, e quanto mais a gente for amigo da escola, melhor. Então, não é porque eu percebi que meu filho precisa de um adaptador, ou eu conheci, né, na terapia um adaptador, e eu resolvi testar e deu certo em casa, que eu vou usar só em casa e não vou compartilhar isso com a professora. E pelo contrário, eu aqui em casa, quando a psicóloga me dá um feeling, um feedback, alguma coisa, eu corro para a escola para falar. Então, essa questão do adaptador, eu comecei a treinar aqui com a psicóloga e tudo, e eu vi que ele estava gostando, estava facilitando a vida dele. Aí eu corri, comprei, botei dentro do estojo e mandei para a escola. E eu disse, olha, e tem a opção, você perguntar, Benjamin, você quer fazer com adaptador ou sem adaptador? E ele já responde, né? Não, eu quero fazer com. Ou sem, aí ele bota, ele tira. Então, isso, gente, é a parceria da escola e da família, né? Então, quem solicita pode ser a mãe, não precisa de laudo, quem faz é a escola. E se a escola não fizer, gente, eu já li aqui o artigozinho, é lei e é obrigatório. Eu já vi muitas mães que têm trabalhos, né, por fora com psicopedagogas, que a psicopedagoga já tem esse trabalho, já conhece, né, o aluno e quer fazer com ele, né, já com ela o material leva a apostila e ela faz por fora, Uhum. né? Eu fiz até um orçamento desse, porque eu não vejo ainda essa necessidade do Benjamin, de material adaptado. Mas eu pesquisando e tudo, e fiz orçamento, e eu perguntei como funcionava. E ela disse que tinha que falar com a escola, né? Até a psicopedagoga, que era um serviço que você iria contratar por fora, ela quer fazer essa parceria com a escola, de conversar e tudo, e ver, como você disse, o que é, qual é o déficit e onde a gente precisa trabalhar melhor. Né? E eu acho que quando ele é feito, seja material adaptado, plano de ensino individual, é feito em parceria, família, escola e as terapeutas, né, na medida do possível, só quem vai sair ganhando é a criança, né? É o aluno. É verdade, é a criança. E aí também fica outra dica, né? Quando você for matricular o seu filho na escola, pergunte se tem uma psicopedagoga na escola. A psicopedagoga não vai fazer terapia com seu filho, tá? Não pode. Psicopedagoga institucional não pode fazer terapia, tá? Essa é a psicopedagoga clínica. Mas a psicopedagoga vai passar para os professores todas as instruções necessárias, vai dar todo o apoio, inclusive na adaptação de material, ela vai auxiliar, tá certo? Ela vai orientar, ela vai analisar o seu filho, ela vai observar o seu filho. Então, às vezes, pelos estudos que são diferentes, tá? Professor tem um tipo de estudo, psicopedagogo tem um tipo de estudo, o olhar é diferente, tá bom? Então, esses olhares, eles não competem entre si, eles se complementam, né? Foi muito interessante o que a Cristina disse, não é competição, é ajuda mútua. Então, o que que acontece? Pergunte se nessa escola tem um psicopedagogo, porque existe uma lei, eu não sei de cor, 513, eu não sei de cor, mas existe uma lei que diz, né, para ter um psicopedagogo,
institucional ou Ah, psicólogo. Então, a lei não é clara. Como ela não é clara se é para ter os dois ao mesmo tempo ou a escola escolher um, a escola escolhe o psicólogo. E aí, nem toda escola tem um psicopedagogo e nós estamos na luta, tá? Para que seja legalizado e exigido um psicopedagogo institucional. É de fundamental importância esse psicopedagogo, tá? Porque tudo isso que nós estamos falando, certo? Tem o olhar dele, que é um olhar clínico, que é um olhar profissional. O seu filho vai estar muito melhor assistido, tá? Então, vamos procurar também, como família, forçar um pouquinho a barra da escola. Cadê o psicopedagogo? Eu vou me sentir mais tranquila se tiver uma psicopedagoga aqui, que possa auxiliar o meu filho. De repente, a professora não sabe como agir num gatilho, né? O seu filho tem um gatilho. Caso alguém esteja assistindo e não sabe o que é gatilho, é uma crise, tá? Antigamente se chamava de crise, hoje se chama gatilho. Então, seu filho tem uma crise e você como professor nunca viu, não sabe como agir, um psicopedagogo sabe. Olha a diferença que faz um e a psicopedagogo. importância de ter, né, gente? E isso é muito importante. Mas como a lei não é clara, a escola não cumpre. Por quê? Porque é um gasto a mais. Aí o que que algumas escolas fazem? Contratam coordenadores que têm especialização em psicopedagogia. Só que ou ele trabalha como coordenador, ou ele trabalha como psicopedagogo. Os dois ao mesmo tempo ele não pode, Não pode. tá certo? Não pode. Então, ele é psico ou ele é coordenador, tá? Então, é preciso ter os dois profissionais, tá? Ok. Trabalhando juntos. É super Certo. importante. Inclusive para adaptação de material, Uhum. tá? E Inclusive para adaptação. nessa loucura que estamos vivendo atualmente, né? De pandemia, de isolamento, de retorno de aula, depois volta, depois não volta, fica em casa, não fica em casa. Tem famílias que optam, né, pelo ensino híbrido. Uhum. Como é que se faz matéria? Eu entendo assim muito o lado da escola, como eu disse, eu sou muito parceira da escola. E eu entendo que todo mundo foi pego de surpresa, né? E a gente já está um ano, a gente que achou que ia durar um mês, 2 meses, a gente já está um ano nisso. Como é que faz adaptação de material para aulas online? Não só do material físico, gente, mas da aula nesse virtual aqui. Como é que, assim, o que é que pode ser feito, Samira, nesse Uhum. momento que a gente está vivendo, que é difícil para os professores, é difícil para os pais. Foi ontem, sexta-feira, eu estava em casa, por coincidentemente, meu esposo adoeceu, também estava em casa, meu filho na aula online, a professora, e eu tentando fazer home office. Aí eu, meu Deus, com quantas mães se faz uma aula online? Porque era eu fazendo home office, aí eu parava do meu trabalho para fazer o lanche do menino, porque já ia ter o lanche, a pausa, né, para o lanche. O meu esposo, como professor auxiliar, porque tem que ficar segurando o menino, tem que ajudar na tarefa. A professora, meu Deus, com quantas mãos se faz uma aula online? É uma loucura, gente. É uma loucura, assim, é de surtar mesmo, viu? É de estudar, só que aí você imagina o que um professor passa numa sala de aula. Com todos esses meninos trancados dentro de quatro paredes. Não é não? E aí você, às vezes você reclama, ah, o meu filho caiu na sala de aula. Gente, enquanto um tá subindo na estante, o outro tá mexendo no material do colega, o outro tá não sei o quê. Então é muita Não, gente, é coisa para um loucura. professor auxiliar. É Deixa eu só ver verdade. aqui uma pessoa que faz tempo, acho que perguntou algo, e aí eu te respondo sobre isso. O que vi acontecer foi a escola tratar diferente aquela família de autista que tem nome e aquela família de autista desconhecida. Recebi esse depoimento de várias famílias. Bom, infelizmente, há sim ainda o preconceito, tá certo? Em relação a mães de autistas, tá? Infelizmente, há preconceito com autista, isso aí a gente não pode negar, só que tá errado, e é como a Cristina falou, buscar os seus direitos, tá certo? Entenda uma coisa, o seu filho é importante, ele é essencial para a sociedade, independente de como ele seja, tá? Vamos lutar para que todas as crianças se tornem adultos críticos e com capacidade plena de seguir uma vida profissional, tá? A gente hoje tem vários exemplos. A gente tem pessoas com síndrome de Down sendo modelo, sendo atriz,
sendo advogada, tá? Autista, advogado, médico, escritor. Exatamente. Então, não é essa condição que vai dizer que a criança não vai ser nada. Inclusive, eu não pretendia, mas fazendo propaganda aqui do meu livro, Com eu falo, certeza. eu falo nele sobre uma pesquisa que eu fiz com os professores. E os professores, nessa pesquisa, eu constatei que os professores não estão prontos para a Preparado. inclusão e eles não têm interesse na inclusão. Por quê? E aí, isso me fez refletir bastante. Gente, nós precisamos receber algo em troca, tá? E isso é natural do ser humano, tá? Tudo. Esse negócio de dizer que meu amor é incondicional, isso é coisa de novela. A gente casa, a gente quer algo em troca. A fidelidade do marido, a companhia do marido, tá certo? A segurança e por aí vai. Então, quando a gente tem um aluno, inconscientemente a gente coloca a nossa satisfação nele. Quando a gente vê que o nosso aluno se tornou um professor, um advogado, um engenheiro, enfim, qualquer coisa, a gente sente uma felicidade tão grande, uma satisfação de dever cumprido. E os professores não conseguem enxergar isso na criança com deficiência. Como eles não conseguem enxergar um futuro na criança com deficiência, eles não se interessam em se capacitar. É como se eles não percebessem que o seu trabalho vai ter um lucro, tá? E eu achei isso super importante. Porque também é importante que você, pai e mãe, saiba disso. O que pensa um professor a respeito do meu filho? O que acha? Qual investimento o professor está dando para o meu filho? Tudo isso vai influenciar. Tudo isso, gente. Não tem assim, o que duvidar que quando a gente tem interesse em algo, a gente faz mais bem feito. Com certeza. Então, se eu tenho interesse naquela criança com deficiência, eu vou me dedicar muito mais a ela. Mas se eu acho que ela não tem futuro e que ela não vai passar do ensino fundamental, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou ter trabalho e fazer material adaptado? Para que eu vou gastar horas de sono fazendo uma prova diferencial para ele? Vamos refletir nisso. Eu acho que vale muito a pena refletir nisso, sabe? E como os professores estão enxergando a inclusão, porque é a vida do seu filho que está em jogo. E aí, respondendo a Cristina, questão da adaptação nesse momento, né, de aula remota, gente, muito delicado. É delicado para a escola, é delicado para os pais, tá? Uma das coisas que a gente precisa entender, toda criança precisa de socialização para se desenvolver. Vygotsky, Piaget, a gente encontra isso, né, nos teóricos famosos, vamos dizer assim. Tá? O biológico está sempre andando em parceria com o social. Então, a criança vê no seu par o exemplo. Se ela está dentro de casa, ela não está tendo contato com esse par. Tá? Então, uma criança ensina a outra, o que não está acontecendo no ensino remoto. Então, é provável que ela dê muito mais trabalho, é provável que ela não tenha interesse. Quem nunca, dentro de casa, sei lá, tentou dar um bolo para o filho? Meu filho não come bolo de jeito nenhum, ele não suporta bolo. Aí vai na casa de uma amiga, a amiga serve bolo e o filho come o pedaço de bolo todinho. Aí você fica, não Verdade. acredito, não. Em casa ele não come, porque ele viu alguém comendo, alguém diferente. Se tiver uma criança, né, da faixa etária dele, aí é que ele vai fazer também. Então, isso colabora para a aprendizagem. Eu vejo meu coleguinha copiando o que a professora copiou na lousa, eu vou copiar também. Eu vejo meu coleguinha, e da mesma coisa também é o negativo. Eu vejo meu coleguinha subindo as paredes, eu vou subir também. Né? Então, essa parceria aí é para o bem e é também para a traquinagem, tá certo? E na aula remota não tem, gente. Vai ter pai e mãe. Quando tiver um irmão, o irmão vai estar do mesmo jeito, vai estar prestando atenção à aula. Então, não tem essa socialização. E isso é prejudicial, tá certo? Então, não adianta, assim, a gente fugir dessa realidade. É prejudicial, sim. Mas aí fica, eu vou fazer o quê? Nada. Ok. Não tem como evitar. Nós estamos no ápice da pandemia. Ela só piora porque, infelizmente, as pessoas não têm consciência, né?
e aí não está praticando o isolamento, não está fazendo o que deve. E aí nós que fazemos também colhemos as consequências. Então, o que fazer nesse momento? Procurar dar o máximo de atenção, procurar fazer rotina com seu filho. Não é porque ele está em casa que ele não vai ter rotina, precisa, principalmente criança com autismo, tá? A criança autista tem uma necessidade maior de rotina, de preferência mesa e cadeira, tá certo? Eu sei que essa questão de material depende muito da criança. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que só estuda na mesa da sala. Eu já tenho outra que só estuda em cima da cama. Então, eu sei que varia, só que elas são adolescentes, tá? Então, a criança, ela precisa o quê? O que que é ideal? De preferência, mesa e cadeira, igual como é na sala de aula. Ele O não fica mais sentado. parecido possível de horário, de rotina, de material. Eu concordo. Exatamente, exatamente. Na sala de aula, ele não fica sentado no chão, ele não fica em pé, ele não sai no meio da aula para ir pegar sei lá, um brinquedo ou uma coisa. Então, deixar preparado tudo o que ele precisa. Ele precisa de lápis, ele precisa de caderno, ele precisa deixar tudo aqui igual como é na sala de aula. Tá? Se for preciso até colocar uma mochila que ele leva para a sala de aula, bote, tá? A água dele, tudo direitinho como sala de aula. E Isso ele é vai tão seguir a importante, Samira, que ano passado foi quase que o ano inteiro, né? A gente no ensino remoto. E tinha aulas, assim, tinha dias online, ao vivo mesmo, mas tinha a maioria era gravado. Então, gravado você pode assistir a qualquer hora. E aqui o Benjamin se deu super bem na aula online ano passado. Por quê? Porque era gravada, mas a gente tentava justamente fazer isso. Era de manhã, então ele acordava de manhã, vestia a farda de manhã como se fosse para a escola, sentava na mesa, a gente botava o notebook, né? Hoje a gente já bota na televisão por ser maior, mas a gente botava o notebook, aí botava o material dele, então naquele horário ele tinha que assistir a aula. Né? Eu sei que muitas mães, como a gente vê, é uma loucura, tem que fazer home office, alguma coisa assim, não dá para fazer isso. Mas se você conseguir, gente, faça. Porque essa similaridade, né? Quanto mais parecido, melhor. E ele se deu super bem na aula online do ano passado. Super bem. Por causa E ele, disso. e ele também vai se dar bem quando retornar ao presencial. Ele Porque retornou a o gente sabe. finalzinho. A É, adaptação foi super tranquila, que normalmente ele passa quase um mês para se adaptar, principalmente professores novos e tudo. Mas foi super tranquilo. Ele voltou no finalzinho do ano, acho que foi outubro ou novembro por aí, e foi super tranquilo. Esse ano ele já também voltou, trocou de professor e tudo, também foi super tranquilo a transição dele. Só que agora teve uma quebra, né, novamente. Então a gente tem que iniciar de novo essa adaptação. tem que iniciar de novo essa adaptação com muita conversa, né? A gente sabe que a criança com autismo, as palavras são curtas, né? As frases são curtas, então são muito objetivas, mas também conversar com eles e mostrar o que está acontecendo. É importante também que eles entendam a importância de estar estudando em casa. Alguns pais, por exemplo, não explicam certas coisas para os filhos por achar que Que essas eles crianças não elas entendem. vão, elas não vão entender e alguns acham que vão perder a moral. É igual quando você dá não para o seu filho, entendeu? Aí você diz assim, eu vou fazer isso. Não. Por quê? Por que não? Pronto, acabou. Por que não? Não é adequado. Ah, mas a autoridade aqui sou eu. Mas se você explicar para o seu filho o porquê do não, você não vai perder essa autoridade. Você só vai fazer com que ele entenda. Você não vai sair porque está em época de pandemia e nós temos que ficar em casa, tá? Nós precisamos cuidar da nossa saúde, isso. Então você não vai sair por isso. É muito mais fácil do seu filho compreender, do seu filho aceitar, do que se você disser, não e pronto, quem manda aqui sou eu. Você vai estar atiçando a raiva no seu filho, independente da idade. Da mesma coisa, né, semelhante, é uma criança com autismo. Não vamos subestimar a inteligência dessa criança, não. Não é porque ele não entende linguagem figurada, não é porque ele não vai entender uma piada, que ele não vai entender quando você disser, meu filho, você a partir de hoje não vai mais para a escola, porque nós estamos passando por um momento delicado. Eu não quero você dodói,
eu quero você saudável. Então, as escolas não estão tendo aula, nós vamos voltar para a aula dentro de casa. Assim que tudo melhorar, a gente volta para a escola, tá bom? E aí a gente vai ver a reação da criança. Como ela vai reagir ao que você está dizendo. Mas você já está preparando o seu filho para no dia seguinte assistir uma aula dentro de casa. E não seu filho ser pego de surpresa. A gente sabe que Verdade. autista não gosta de surpresa. Gosta Autista da gosta da rotina. antecipação. Isso. Causa ansiedade na criança. Causando ansiedade, há uma maior probabilidade de gatilho, né? Então, vamos preparar as crianças. Por que não? Dar satisfação ao seu filho com autismo, explicar a situação, sabe? Gente, a gente tem que tratar a criança com autismo como a gente trata uma criança sem autismo, É tá? criança Eu independente do autismo. É criança independente do autismo, ele vai ter a capacidade de entender. Só não vai ser igual a de uma criança típica, mas ele vai entender do jeitinho dele. E aos poucos, como você disse, eu descobri recentemente que meu filho é autista. Então você ainda está naquele momento de adaptação, mas aos poucos você vai descobrindo como falar com o Benjamin. Você vai descobrindo como o Benjamin capta aquilo que você fala. E aí você vai Isso. começar a falar a linguagem dele, né? Você vai perceber que quando você gesticula é melhor do que quando não. Não, é melhor eu falar sem mexer muito as mãos. Tá Uhum. entendendo? Eu olhando nos olhos do Benjamin é melhor do que se eu não estiver olhando. Então, assim, tudo isso você vai percebendo com a prática e com o dia a dia, né? Porque a Isso. gente estuda sobre o autismo em geral, mas Uhum. a gente precisa também prestar atenção no específico da criança. Isso. E isso é até uma dica para adaptação. A gente está falando de adaptação de material, de ensino adaptado, né? Acho que até mais amplo, ensino adaptado, o jeito da professora falar com o seu filho, se é na mesma altura, se é olho no olho, se é gesticulando como ela falou. Tudo isso é em prol do quê? Do conhecimento. Então, a professora conhecer o seu filho, né? Conhecer o aluno dela e ver o que funciona melhor para ele. Isso também é uma forma de adaptação. E o que eu vejo também acontecendo hoje em dia, nessas aulas remotas, é que as mães, né, de crianças especiais estão pedindo, quando termina a aula online, né, porque ficam vários alunos, todo mundo falando ao mesmo tempo e tudo. Quando termina aquilo ali, ela pede para ficar meia hora, uma hora a mais, sozinho, né, com aquele aluno autista, aquele aluno especial, para tirar alguma dúvida, né, para explicar até mesmo de outra forma, de uma forma adaptada. Uma coisa que eu descobri recentemente nas terapias é que eu tinha a impressão de que quando a professora falava no coletivo, o Benjamin não entendia. Pessoal, que letra é essa? Né? E eu conversando com a psicóloga, é porque ele está se descobrindo Benjamin. É tanto que ele ainda fala na terceira pessoa, o Benjamin. Ele não fala eu. Então ele está naquele entendimento de que ele é o Benjamin. Você imagina ele entender que ele faz parte do pessoal. Pessoal, que letra é essa? Ele não sabe que ele é pessoal. É como se o nome dele não fosse pessoal, né? Então ela me deu esse feeling. Eu fiquei assim encantada. Eu liguei para a escola, marquei. Falei com a professora e disse isso. Olha, ele não sabe que ele é pessoal. Então é importante você falar no coletivo para todo mundo, mas depois é importante você individualizar. Pessoal, que letra é essa? E depois, Benjamin, que letra é essa? Aí ele responde, isso, pessoal, essa letra, para ele entender que você está falando com ele, entender que ele também está fazendo parte desse pessoal. Então, assim, gente, é uma linguagem, é uma apostila, é uma hora a mais no final, né, da aula, é o quadro, adaptação no quadro, é como a Samira falou, é uma cadeira, né, é o jeito de falar, é a altura, tudo isso é adaptação. Tudo isso é adaptação de ensino, é adaptação escolar. E tudo isso é um direito do autista, é um direito da pessoa com deficiência. Então, vamos fazer valer o nosso direito. Estamos aí, Samira, com 5 minutinhos. Eu queria já, desde já, agradecer. Sou fã do seu trabalho, já fiz vários cursos, Obrigada. gente. A Samira faz cursos maravilhosos. Um preço, eu mando para a escola. Faça você que é pai, que é mãe, o preço é altamente acessível. Mande para a escola do seu filho, mande para o professor, porque é importante, o conhecimento não quer demais.
Então vão lá visitar o Instagram da Samira. A Samira, eu queria que você falasse um pouquinho do livro. Ela lançou um livro agora maravilhoso. E desde já, Samira, muito obrigada e muito obrigada por essa sua paixão. Porque eu, como mãe, eu fico muito emocionada, porque o meu é quase uma obrigação lutar pela inclusão. Mas quando eu vejo um profissional, né, que luta por essa inclusão, mesmo Tudo sem ser arrepiada. mãe, é uma emoção muito grande, porque nós somos muitos, né, autistas e familiares, mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. A gente precisa muito desse apoio, de você que é professor, de você que é pai, de você que é mãe, de uma criança que não é autista, de uma criança que não tem deficiência. Eu preciso muito do apoio de vocês, né? Porque a escola vai saber que não sou a Cristina que está brigando por inclusão, é a sala inteira que está abraçando essa causa, né? Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando a inclusão, né? Como eu disse, é a minha paixão. Eu não preciso ser deficiente para defender a deficiência. Eu não preciso ser negra para respeitar um negro, né? Eu não preciso, enfim, eu não preciso ser homossexual para respeitar o homossexual e por aí vai. Então é isso que a gente precisa entender. Nós somos sociedade, nós somos um no geral, né? Então, o filho de uma mãe é como meu filho. Merece respeito, merece carinho, merece admiração, merece tudo que o meu filho, se eu tivesse, também mereceria, tá? Então vamos lutar sim pela inclusão, tá certo? Depois a gente pode até fazer uma live sobre a questão da importância de crianças típicas estudarem com crianças atípicas, tá? É super importante. Não pensem vocês que só é importante para quem tem deficiência, não, Não. tá? É importante para quem não tem, certo? Já que você falou aí dos meus cursos, agora em março eu vou estar gravando mais 3 cursos diferentes, tá? Vamos entrar em março. Eu ia começar em fevereiro, mas eu estava me dedicando à venda dos livros. E aí, em março eu vou colocar mais 3 cursos, tá certo? Voltado, né, a justamente essa parte de inclusão, de híbrido, né? De tudo que a gente está realmente precisando se capacitar. O meu livro é esse aqui, tá certo? Práticas pedagógicas, ó, tá vendo da lâmpada. Dá pra ver. Práticas pedagógicas na educação inclusiva. Um olhar a partir da possibilidade docente. Aqui eu falo sobre família, eu falo sobre lei, eu falo sobre deficiência, né? Falo sobre a educação, sobre capacitação dos profissionais, tá certo? Então, assim, ele é voltado para qualquer pessoa que tenha interesse na inclusão, independente da sua profissão. Embora eu fale da prática docente, não é só para docente. E é principalmente para você que é pai e é mãe, tá certo? É principalmente para vocês, porque vocês precisam bastante, né? Como eu falei, ter conhecimento, vocês precisam defender o filho de vocês a todo custo, vocês precisam estar atentos a tudo que está acontecendo com o filho de vocês, independente deles serem típicos ou atípicos. Quem tiver interesse em adquirir o livro, pode me chamar no direct, porque é comigo, tá certo? Eu não coloquei em nenhum site, porque ia sair muito caro, tá? Eu pagar o site para vender o livro ia sair muito caro e esse não é o meu interesse, tá? O meu interesse é em divulgar a inclusão muito maior do que o financeiro. Então, por essa razão, eu não coloquei em site algum. Você conversa comigo e eu envio pelos correios, independente da cidade onde você more, tá certo? As pessoas já estão me dando feedback, tá? Estão recebendo direitinho pelos correios, não tá havendo problema algum. Então, pode confiar que tá dando certo, tá certo? E aí eu finalizo deixando o meu muito obrigada, minha gratidão, né, por vocês, não apenas quem está presente agora online, mas eu sei que o vídeo ele é assistido depois, Isso. né, alcança muito mais pessoas. Vamos procurar divulgar a inclusão, vamos procurar, sabe, a inclusão é social, a inclusão não é apenas educacional, né? E vamos fazer a nossa parte, vamos divulgar, vamos, sabe, fazer assim, tudo que a gente puder para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais sadia. Isso. Muito obrigada, Samira. Eu vou deixar o Instagram da Samira aqui embaixo, Neuropsico SL. Vão lá conferir, visitar. Ela publica muitos vídeos, né? Muitos cursos Inclusive dela, hoje, gente. deixa eu só te interromper rapidinho, inclusive É, hoje eu postei uma pesquisa sobre autismo, eu tá? vi. Não foi com as minhas palavras, tá certo? Porque eu não tenho estudo sobre essa área, mas eu copiei porque eu achei muito interessante, vale a pena a gente, né, ficar de olho no que tá de novo,
Isso. Muito obrigada, gente, para todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir depois, né? E é isso que a Samira falou. Vamos falar de inclusão e praticar a inclusão, né? Porque somos sociedade, somos seres humanos antes de qualquer coisa, né? Muito obrigada, gente. Até mais, e até a próxima, viu, Samira? Vamos Se combinar. Deus quiser. Vamos sim. É um prazer enorme. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.